Está aqui João Marcos, que participou do desenvolvimento dessa tecnologia lá em los centros de estudos em Brasil. Então, vamos aproveitar para João nos ajudar em falar. João, o que é a TIP, de um ponto de vista técnico, e depois traduzir para como é isso em campo? Tá bem. Felipe, que é interessante. Nós outros tivemos a felicidade de acompanhar parte do desenvolvimento dessa tecnologia, não? Não vou dizer que ajudei a criar, porque não se cria as coisas, mas ajudei a estudar muito sobre o que é a TIP, não? A TIP, a história que eu conosco, há várias versões, não? Tinha um tipo que eu trabalhava com ele em Brasil, e ele tinha, seu suegro tinha uma hacienda aí em La Bahia, na região muito seca de La Bahia. E La Bahia enfrentou nesse momento farta de pastura também, e o ganado estava por aí, e acabou a pastura antes do que deveria, mas tinha que continuar crescendo os animais. Então, sim, começaram a hacer formulações e vamos ponendo para manter os animais vivos. E foi subindo a formulação, foi subindo a suplementação, subindo até chegar a um nível muito alto. Quando você mira, não, um animal sem pastura, comendo bastante grano. Então, isso no momento startou na possibilidade. Se é possível fazer isto, por que não vamos tentar estudar e ver o que está passando? Então, isso estamos falando 2006, 2005, mais ou menos, nessa época. Em 2009, começaram as primeiras provas aí na APTA, em Colina, onde eu estava sendo doutorado. E aí onde realmente se começou a estudar a TIP. O que se passa quando fornece harto grano? O que se passa se tem muita pastura, pouca pastura? Se eu cambiar sorgo por maíz? E se eu poner, aí no caso era o bagaço de naranja, não? Então se foi estudando e foi chegando, então se afunilando, e aonde depois de, estamos falando de 10 anos, temos 10, um pouco mais, temos aí uma TIP totalmente desenvolvida, sem mais muito o que falar. Então se há uma história, que me gusta muito de contar a história, não? Porque tudo se passa e vai começando. E foi muito interessante porque na primeira prova de TIP, queríamos comparar TIP com confinamento. Porque né, a TIP também ela é uma estratégia alternativa ao confinamento, que vamos falar mais para adelante. Então, metemos animais em confinamento e animais em TIP. Então, se passou durante todo o período, não, aí os 60 dias que quedaram confinados, paramos antes da prova, porque acabou a pastura, quedou assim a pastura, paramos, matamos os animais, fainamos e todo. Então, animais em confinamento ganharam 1,250 kg, barro, porque é a dieta que estávamos fazendo. Os animais em TIP ganharam 980 gramas. Quilo vivo. Quilo vivo. Quando miramos, então, confinamento 1,250 kg, TIP 980 gramas, realmente TIP orbida. Tá bem, fainamos os animais e pesamos a carcaça dos animais. E aí miramos que a ganância de carcaça de los dois animais eram iguais. Então, a partir desta prova, é muito interessante porque a partir de aí se lançou o conceito rendimento de la ganância. Então, mira como estamos falando de algo que está na cabeça do ganadeiro, que estava aí nesse momento que Latip. Então, essas são um pouco das histórias. E através de tudo isso, então, se Latip foi ganhando espaço, foi ganhando possibilidade, não como uma alternativa ao confinamento. Vou deixar vocês falarem um pouco, que se deixa só eu acá, eu Heleno. O que é importante, só um pouco da história é isso. A história, por um período que passou na dificuldade, se pudo desenvolver uma tecnologia. O bueno é que hoje nós outros já temos a tecnologia, não temos que esperar esse período de prova, que já temos a experiência, as análises e sabemos a tecnologia hoje que nos pode entregar, não? O que eu queria trazer é o seguinte, beleza, pero o que é TIP? Para quem não sabe, o que é TIP? Bueníssimo. TIP, o nome T-I-P. Sim, terminação intensiva em pastura. O conceito de TIP é ser uma alternativa a um confinamento cerrado. Então imagina você é ganadeiro. Você está sendo um sistema produtivo que você quer agarrar um terneiro deste, você quer passar a primeira seca suplementando o terneiro, período de lluvia suplementando também o animal. Na segunda seca da vida do animal, você quer fainar esse animal. Se isso se passa, você está dependente de um confinamento. Isto era assim em 2006, 2007, 2008, até desenvolver a tecnologia. Então, as pessoas que queriam fazer essa estratégia nutricional de faina na segunda seca, sim ou sim, tinha que ter estrutura de confinamento. Pero estrutura de confinamento não é barata. Sim. Quanto custa para montar?
toda a estrutura de um confinamento. Então, se você quando queria desenvolver um plano nutricional curto, de ciclo curto, você esbarrava no confinamento. Capacidade de inversão. Então, se a TIP veio como uma alternativa. E se eu fizer a mesma dieta de um confinamento em pastura? Ou seja, a mesma quantidade de granos que o animal vai comer em confinamento, eu vou poner com o animal que está em pastura. Pero em pastura eu não preciso produzir voluminoso, não tenho que manejar rolho, pero a pastura é voluminoso. Então, a dieta de los dois é a mesma coisa. Ou seja, terminação intensiva em pastura vem um conceito de um confinamento em pastura, intensiva porque estamos falando de ganâncias de carcaça, a mesma de um confinamento, pero com uma inversão em estrutura e operativo, mas vá. Rafael, traduza aqui para um ganadeiro que não está acostumado em suplementar, que está em outras regiões, quizás em algumas regiões de Bolívia já está mais tecnificado, já há bastante gente muitos clientes que já estão executando, mas de uma forma sencilla, assim, para comunicar com diferentes tipos de produtores, não? O que seria o NATIP de uma forma mais resumida? Exatamente. A TIP entra como uma ferramenta de uma mais baixa inversão, porque o ganadeiro, para ser la TIP, normalmente ele já tem seus potreiros, já tem seus corralones, são inversões em gaveta, que hoje temos vários materiais de custo-benefícios que se pode utilizar, como gel membrana, silos bag, algumas ferramentas para ser comedeiro. Então, ter comedeiro, ter um bebedeiro e buscar a forma de levar o alimento hasta o potreiro. Então, qual seria uma das operações? Levar o concentrado hasta a gaveta onde estão os comederos, e em potreiro. Pero, qual é o benefício? O voluminoso é o pasto que está aí. Não há que cosechá-lo, não há que ensilar, não há que fazer rolho, não há que picá-lo. Não há que mesclar. Não há que mesclar. Então, assim, todo o operacional que leva já um confinamento, de ter uma mixer, de ter pala, assim, é uma outra estrutura. Então, é uma forma direta e mais econômica do ganadeiro, que hoje já hace uma recria intensiva, que vamos falar cá também, poder utilizar a mesma infraestrutura, poder utilizar suas pasturas para poder fazer o engorde. Que isso quadra muito bem, como falou João Marcos, de nós outros poder sacar os animais antes da segunda seca. Que aí vamos comentar um pouquinho mais. Estaria correto eu falar, então, assim, TIP, que é terminação intensiva em pastoreio. É eu agarrar os animais que estão em pastoreio e lhe dar uma quantidade mais alta de alimento. De uma forma muito simplista, sim. Aí as outras partes da técnica, mas sim. Aí o potreiro, aí a pastura, aí o bebedeiro, aí que fazer ajustes em quantidade, claro, ajustes tal, pero pensando assim, sim. eu estou eu tenho uma propriedade em San Inácio, está super seco, tenho mistorilhos lá com 350, 380 quilos, e hablo, putz, eu tenho que vender, não tenho rolho para comprar, não tenho opções. Eu poderia fazer uma estrutura de gavetas e suplementar. E isso me dá se pode poner muito mais, quero que falta um pouco comentar, a questão de poner mais animais na mesma hectare, não? Comenta um pouco sobre isso. Esta facilidade, antes não sou contra o confinamento, tá bem? Então, acabamos, por muitos momentos, vai chocar confinamento com TIP e nós outros vamos defender a TIP, pero karma, tá bem? Confinamento é uma excelente ferramenta que não aí você saca os animais da pastura, tá bem? Então, não sou o defensor 100% também, não, também é uma ferramenta estratégica para a hacienda. E principalmente, digamos, se hoje a situação é, não tenho uma estrutura de confinamento, não tenho foragem, não tenho como fazer um confinamento amanhã, né? Ou por aqui uma semana. E a TIP te dá essa opção. Esta é a importância da TIP. Entre a tomada de decisão e o início da técnica é muito curta. Porque se eu tenho um confinamento, eu tenho que manejar voluminoso, eu tenho que produzir a silagem. Eu tenho que comprar rolho e moler o rolho. Eu tenho que comprar bagaço de canha. Há uma necessidade de manejar voluminoso. Lá, tipo, você fala assim, eu vou fazer na próxima semana. Você compra grano, que grano se pilha, muito fácil. Não está tão fácil, mas você pode encontrar que estão sofrendo. Mas é mais fácil, não? É mais fácil você comprar grano, não? Você tem flexibilidade, inclusive, de produtos listos, de mesclas, de núcleos, núcleos de várias formas, de como você queira ser, mas você toma a decisão hoje,
lunes você está começando a ser. Você tem uma decisão muito rápida. E aí você já tem uma inversão muito fácil, que comedeiro é uma inversão rápida, não? Você quer ser comedeiro, realmente você consegue ser. Aí você toma a decisão. Passa alguma coisa passou. A pastura acabou, que é o que está acontecendo na hora. Porque 2 anos desse aqui, em algum momento acabou a pastura. Queimou a pastura, qualquer coisa. Então você tem para de lembrar que queimou a pastura. Não vai queimar nenhuma pastura. Acabou. E aí vamos mirar o quê? Que o ganado comeu muito e está muito gordo. Pouca oferta de forragem. Pouca oferta de forragem. Você pode sair no mercado a vender os animais, pero se faltou pastura, é problema climático, isso não está passando somente com os T, está passando com os T, com outro. Aí muita oferta de animais vendendo, o preço cai. Então você vai regalar seus animais de uma certa forma, tá bem? Se a ferramenta para você agarrar esses animais, que seria vendido a um preço abaixo do ideal, e você levar esse animal, cambiar de categoria desse animal de 3,30, 3,50, 3,80 a um animal de faena, nós outros conseguimos, primeiro, manter animais ganhando peso na propriedade, porque estão metendo harto concentrado, então os animais vão ganhar peso, e você sai dessa necessidade de vender um animal, vamos dizer, qualquer preço, não sei que não é assim, mas a um preço abaixo do que você gostaria, né? A ser câmbio de categoria, não? Normalmente ganado magro, que falamos, né? Boi magro, quando vai entrar um confinamento, temos um preço mais baixo. Quando ele entra na categoria de boi gordo, ele já tem um plus em seu preço. Então, além desse desafio de forragem, você utilizar essa ferramenta para seguir com o animal e engordá-lo, você ainda vai ter um plus ao final, não, em la venta. E muita gente, no final das contas, o grande negócio da persona não é tão pouco a ganância, vamos dizer, zootécnica, né? Ganhou 20 boliviano, me custou 15, a diferença. Não, na verdade, o tipo não está mirando muito para essa ganância de plata ali, zootécnica. Custo versus ganância. O grande negócio do tipo é a compra de um animal a 11 boliviano, 11,50 e depois a venda desse animal a 13, 13,50. Então aí dos pontos interessantes, não? Que você pode manejar, que a TIP te dá essa flexibilidade. Porque seu rubro não precisa ser. Eu tenho um confinamento, logo esse confinamento tem que rotar todo ano para que eu dilua todos os custos e tudo. Não, a TIP ela é mais flexível. Ela te dá uma possibilidade de sim ou não. Se você não vai a ser, é pastura. Se você quer a ser, encerra. E creio que ela também é um passo tecnológico antes do confinamento. Né? Sim. Porque depois que a CETIP, de uma certa forma, quando intensifica muito, o confinamento é um próximo passo.